Vamos orar para que Deus fale conosco nesta manhã. Querido Espírito Santo, estamos aqui receptivos, abertos para o mover do Senhor sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra nesta manhã não volte vazia sem antes cumprir o propósito pelo qual ela será enviada aos nossos corações. Nós estamos aqui de verdade, Senhor, com o nosso coração totalmente escancarados para o que o Espírito Santo fará em nossas vidas nesta manhã e a partir desta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nesta semana nós tivemos, quem esteve participando das nossas células, nós estivemos compartilhando sobre expandir as fronteiras da igreja na atualidade. Vocês que estiveram participando delas devem ter se exposto a essa ministração sobre a expansão da igreja na atualidade. E hoje eu quero, de uma certa forma, dar uma sequência dentro desse contexto. E o tema desta manhã é expandindo a fronteira do reino. Diga comigo, expandindo a fronteira do reino. Nós vamos nesta manhã nos deter um pouco sobre essa expansão do reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre, não só sobre essa expansão do reino de Deus como um todo, mas também um pouco sobre a nossa missão como igreja local. Ou seja, nós vamos falar sobre a expansão do reino de Deus, tanto em um sentido espiritual, como também em um contexto aqui na nossa igreja local. Parte daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos aqui. E eu quero falar, ministrar, compartilhar com vocês nesta manhã, usando um princípio, queridos, muito importante, sobre a importância do porquê é necessário expandir as fronteiras do reino de Deus. Por que é necessário? Ok, necessário expandir eu sei que é, mas por que é necessário? Por que é necessário que haja essa expansão do reino de Deus? Por que é necessário nós expandirmos as fronteiras da nossa igreja, além da nossa igreja local, além das dependências do prédio aqui da nossa igreja? E eu quero iniciar falando sobre isso, sobre o que é a expansão do reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Diga comigo, o que é a expansão do reino de Deus? É uma pergunta. Expandir, na verdade, queridos, o reino, quando nós falamos de expansão, ou expandir o reino de Deus, é um conceito central na teologia cristã e no conhecimento bíblico. Quando nós falamos isso de um conceito central, você vai perceber que há um conceito dentro do cristianismo de expansão, deixado nas Escrituras. Jesus, ele deixou um princípio de expansão, de expandir o seu reino, de avançar no seu reino. E refere-se a um processo pelo qual o reino de Deus, ele se estende e se manifesta cada vez mais aqui na terra. Esse é um conceito. O propósito é que a gente se expanda, que a gente avance, que a gente creia que Deus nos deixou esse propósito, esse princípio. É a ideia de que o governo e a autoridade de Deus estão sendo estabelecidos, estão sendo ampliados em todas as áreas da vida, incluindo a sociedade, incluindo a cultura, incluindo a política, a economia e etc. Na verdade, queridos, com o pecado de Adão, com o pecado que entrou à terra, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, Adão, Eva e toda a sua descendência, perderam o domínio sobre os 7 montes no planeta. Alguém já deve ter ouvido falar sobre isso, sobre os 7 montes. E em Cristo, nós precisamos, em Jesus, nós temos que reconquistar, queridos, essa autoridade desses 7 montes e reconstruir esse planeta, vamos dizer assim, com base nos valores cristãos
Para quê, pastor? Para a gente preparar, queridos, esse planeta, esse mundo para o retorno de Cristo. É assim que Jesus vai voltar. Esses 7 montes, eu quero falar sobre eles um pouquinho nesta manhã, porque nós estamos inclusive vivendo uma semana atípica, uma semana um pouco esquisita em relação ao que está acontecendo no planeta Terra, onde estão distorcendo ou tentando distorcer os valores, queridos, da nossa comunidade, da nossa sociedade, de uma forma assim descarada. E nós precisamos entender qual é o nosso propósito como filhos de Deus e por que nós devemos expandir o reino de Deus sobre a terra. Esses 7 montes são 7 áreas, 7 pilares que influenciam a sociedade. Primeiro, família, religião, educação, mídia, artes, negócios e governos. São 7 montes, queridos, que nós entendemos que é a base da sociedade. Eu vou repetir aqui para você. Família, quando nós falamos de família, nós falamos de lar. Nós falamos de uma constituição que Deus, através de Adão e Eva, deixou instituindo a família. Quando nós falamos de igreja, de religião, nós estamos falando da igreja de Cristo. A igreja que precisa conservar esses valores cristãos. Educação, quando nós falamos de educação, nós estamos falando do ensino, das escolas. E nós sabemos o quanto hoje as escolas, queridos, elas estão sendo influenciadas negativamente. Quando elas estão sendo influenciadas com os pensamentos da esquerda, com os pensamentos que têm consumido e destruído os valores. A mídia, outro pilar, são as comunicações. Você percebe hoje como que a mídia é controlada até para dizer é meio complicado, onde os valores, onde são compradas as mídias, queridos, elas são negociadas e ali é publicada, dito o que realmente querem dizer, onde às vezes é omitido a verdade e os fake news são colocados na mídia. Nós vemos hoje a artes é um outro pilar, onde estão os entretenimentos, onde estão os esportes, o lazer. Nós estamos vendo hoje num contexto, queridos, onde essa artes envolve cultura, e você vai percebendo que hoje a cultura não é mais a cultura do que nós vivíamos antigamente. Hoje uma pintura, um quadro, uma pessoa nua, as crianças tendo acesso às coisas, já é cultura. Nós estamos falando de um pilar chamado artes. Nós estamos falando também de um outro pilar que é a economia, onde envolve os negócios, onde envolve o comércio, onde envolve ciência, onde envolve a tecnologia. E nós percebemos, queridos, o quanto isso também tem sido contaminado. E por último, o governo, a política. E essa semana, queridos, vocês devem ter percebido nas aberturas de uns Jogos Olímpicos na França o que aconteceu. Vocês devem estar sabendo. O que é aquilo, queridos? Além disso, hoje as eleições de um país aqui próximo, chamado Venezuela, que tem sofrido sofrido de uma forma uma opressão grande nas mãos de pessoas que não respeitam esses valores e que fizeram com que esses 7 montes nesse país da Venezuela, queridos, foram praticamente totalmente abolidos, abortados, onde lá você percebe a economia, a artes, as políticas, as mídias totalmente corrompidas. Aliás, que tal a gente nesse momento, queridos, orar pela Venezuela, orar por esses países, orar por essa... Vamos colocar de pé e vamos fazer uma oração, queridos. Hoje é um dia muito importante para a Venezuela. E qual é o motivo da oração, pastor? Queridos, toda a América Latina tem sofrido, nós sabemos disso, os conceitos que estão sendo impregnados, e como é importante nós entendermos que se nós, como cristãos, não prezarmos e não cuidarmos desses valores, nós não vamos cumprir o propósito ou o chamado de Deus sobre nossas vidas. Vamos colocar diante de Deus a Venezuela. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, como igreja aqui na América Latina, Senhor,
Nós oramos por este país especificamente, que neste dia estará elegendo, meu Deus, um governante, um presidente, e nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, o cuidado de Deus. Pai, nós precisamos de uma intervenção divina. Nós precisamos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, nesta manhã, Pai, se mova sobre todos os venezuelanos, meu Deus, e ali naquele país, em cada cidade, em cada província, Senhor, em cada lugar, meu Deus, que faz parte do território venezuelano, meu Pai, que o poder do Teu Espírito venha influenciar, venha se mover, meu Deus, e convencer pelo poder do Teu nome. Nós nesta hora, Pai, contribuímos com a nossa oração pela eleição, Senhor, da Venezuela nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Não estamos lá, não podemos votar nas urnas porque somos brasileiros, mas podemos, Senhor, através da oração, que não há distância no reino espiritual, contribuir com centenas e milhares de pastores e irmãos que estão naquele país e nos países da América Latina, América Central, Senhor, África do Sul, orando, meu Deus, pela Venezuela neste dia. Nós declaramos nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Pai, que todo jugo, toda a opressão, toda a manifestação demoníaca, Senhor, que tem se estendido de gerações, de governos corruptos, meu Deus, não permaneça sobre a Venezuela em nome de Jesus. Pai, nós declaramos os conceitos, os valores, a restauração, Senhor, dos 7 montes, meu Deus, dessas 7 esferas, dessas 7 áreas sobre a Venezuela, sobre a nossa nação e as nações da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pode sentar, por favor. Daqui a pouco nós vamos ver que uma das maneiras de fazer missões é orando. É através da oração. Existem 3 maneiras específicas de nós fazermos missões. E uma delas é a oração. Mas voltando à expansão, queridos, do reino de Deus. O reino de Deus, a expansão dele não se limita apenas a uma esfera religiosa, a um contexto religioso. Mas também ele tem essa expansão do reino de Deus, expandir as fronteiras do reino de Deus, tem um impacto significativo na sociedade como um todo. E nós precisamos, queridos, pedir ao Espírito Santo que Ele amplie as nossas fronteiras internas, a nossa mente, para a gente começar a enxergar e ver que nós, queridos, somos muito mais do que esse lugar que nós nos reunimos. Muito mais do que essa esfera em que nós estamos. Neste exato momento, aqui do nosso lado, aqui nesta casa ao lado, está havendo um velório. Uma senhora que nós convidamos há umas vezes, veio aqui à igreja, ela veio, e o marido dela faleceu recentemente. Eu pedi ao pastor José Carlos, um dia que nós estávamos viajando, cadê o José Roberto, ir visitar o seu Michael, ele faleceu. Eles têm 2 filhos, um casado, um solteiro. Esse solteiro, envolvidos com muitas drogas, essa noite ele teve um infarto. Está sendo velado aqui agora. A dona Deusa caiu, está com o olho todo roxo, acho que ela nem sabe ainda que o filho faleceu, porque ela está acamada, está num quarto separado. E eu pergunto, queridos, o que nós estamos influenciando? Qual é a nossa influência? Se nós falamos de expandir as fronteiras do reino de Deus, o que nós estamos tocando? O que nós estamos atingindo? Onde nós estamos entrando? Quando o reino de Deus, queridos, é estabelecido em uma comunidade, nós precisamos ver transformação nas vidas, nós precisamos ver transformações sociais, econômicas e políticas ocorrendo naquela comunidade. E isso tem me inquietado muito neste lugar.
O quanto nós temos influenciado, queridos. Quantas pessoas nos conhecem, conhece você, conhece o seu trabalho, conhece a sua atuação cristã, conhece a nossa atuação como filhos de Deus. Por exemplo, quando houve um movimento abolicionista no século XIX, que foi impulsionado por cristãos que acreditavam que a escravidão era contrária aos princípios do reino de Deus, o que eles fizeram? O que esses cristãos entenderam como igreja para expandir o reino de Deus? Eles começaram a lutar pela liberdade, a dignidade de todos os seres humanos, independente da raça, independente da origem, independente da etnia deles. E nós sabemos qual foi o resultado, porque eles perceberam que precisava expandir o reino de Deus. A expansão do reino de Deus, queridos, também está relacionado com a transformação cultural. Nós estamos vivendo num momento em que a cultura está sendo totalmente corrompida. Quando o reino de Deus é estabelecido em uma sociedade, nós vemos mudanças de valores nas atitudes, nos comportamentos das pessoas de uma forma cultural. Por exemplo, o movimento do evangelho social no século XX, nós percebemos que enfatizou a importância de cuidar das pessoas necessitadas, dos pobres, a importância de cuidar dos órfãos, das viúvas, seguindo o exemplo claro de Jesus. E nós percebemos que esse inconformismo no século XX levou, a iniciativas como, por exemplo, criação de abrigos, criação de pessoas sem teto que não tinham onde dormir. Foi no século XX que isso começou a acontecer, queridos. Programas de alimentação para famintos, para pessoas, projetos de desenvolvimentos comunitários, tudo por causa de um movimento evangélico, um movimento cristão do evangelho social. Olha o que eu estou falando, evangelho social. Não é um evangelho religioso, um evangelho que se estende além de um contexto de igreja e atende à sociedade. E esse movimento do evangelho social no século XX levou a tudo isso que eu acabei de compartilhar com você e tantas outras coisas mais. Esse é o primeiro ponto que eu quero passar aqui nesta manhã, queridos. O que é expansão do reino de Deus? Como expandir o reino de Deus? O segundo ponto que eu quero entrar aqui nesta manhã com vocês, queridos, é por quê? Por que da expansão do reino de Deus? Por que nós precisamos expandir o reino de Deus? A visão bíblica de expansão do reino de Deus, queridos, ela é encontrada ou pode ser encontrada em várias passagens das Escrituras, várias mesmas. No Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos a promessa de Deus a Abraão, de que Abraão seria uma bênção para todas as nações. Olha o porquê da expansão do reino de Deus. Abraão recebe uma promessa que ele seria abençoado, abençoaria a sua família e abençoaria as nações da terra. Isso indica que o propósito de Deus sempre foi abençoar e alcançar todas as pessoas, e não apenas um grupo seleto de pessoas, mas a todos, sem distinção de raça, de cor, de etnia. No Novo Testamento, que Jesus ensinou muito sobre o reino de Deus e como esse reino de Deus estava se manifestando na terra. Ele falou sobre o reino de Deus, por exemplo, como um tesouro escondido. Ele falou sobre o tesouro como uma semente que cresce, que expande, que dilata. Ele falou, lá no livro de Mateus capítulo 13, você vai ver várias maneiras, várias parábolas, quando Jesus fala sobre essa expansão do reino. E ele deixou também uma instrução, ele instruiu os seus discípulos a orarem, para que o reino de Deus viesse ser feito, e que a sua vontade pudesse ser feita aqui na terra, como é feita no céu. Expansão do reino de Deus, queridos, ou seja, não é apenas uma ideia teórica, uma
palavra bonita, né? Expandindo as fronteiras do reino de Deus. Uau! Não é só um conceito teórico, mas é algo que tem acontecido ao longo da história do cristianismo, da igreja. E hoje nós precisamos, queridos, através desse evangelho social, tocar a nossa comunidade, tocar as pessoas que estão à nossa volta, tocar as pessoas da nossa, do nosso relacionamento, aqueles que estão próximos de nós, os que estão longe de nós. Desde o Velho Testamento, queridos, desde os primeiros discípulos de Jesus, até os movimentos missionários modernos que nós temos visto, encontrado no nosso tempo, nós vemos exemplos de pessoas que se dedicaram a espalhar o Evangelho e estabelecer o reino de Deus em diferentes partes do mundo. Eu conheço pessoas, queridos, eu tenho contato com pessoas que têm assim, pagam um preço altíssimo, financeiro, familiar, para levar o Evangelho além das fronteiras da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, da sua nação. Da sua nação. Eu tenho estudado, comecei a estudar um pouco mais recentemente, por um contexto que nós vamos estar indo para lá agora, sobre o Japão, queridos. Você vai perceber quantas necessidades. Não é só lá, aqui no Brasil também existe. Jesus, ele não apenas ensinou sobre a expansão do reino de Deus, como ele também deixou um mandamento sobre isso, lá no livro de Mateus, capítulo 28, quero ler com vocês, Mateus 28, 19 e 20, você vai perceber que Jesus disse assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele já deixou esse contexto de missões, queridos. Então a expansão do reino de Deus é a nossa missão central. Diga, minha missão é expandir o reino de Deus. Você crê nisso? Minha missão é expandir o reino de Deus. E nós devemos fazer isso, queridos. Por quê? Por que nós devemos fazer isso? Porque fazer discípulo é um mandamento. Jesus deixou um mandamento: ide, vão, façam discípulos. Expandir as fronteiras, expandir o reino de Deus é um mandamento. Nós devemos fazer porque Jesus deixou isso escrito. Porque Jesus deixou isso, Ele pediu para que eu e você fizéssemos isso. Ou seja, queridos, a expansão do reino de Deus está intimamente ligada à missão da igreja. Eu e você somos igreja. A igreja é chamada a ser um instrumento de Deus para levar o Evangelho e estabelecer o reino de Deus a todas as nações. E isso envolve não apenas, queridos, compartilhar o Evangelho, mas também ensinar as pessoas a viver de acordo com os princípios e os valores desse reino. É anunciar o Evangelho e viver o Evangelho. Anunciar o Evangelho e ensinar as pessoas a viver esses valores do Evangelho. Antes de serem batizados no Espírito Santo, Lucas, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, na NVI ele diz assim: mas receberão poder do Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eles estavam prestes para receber o Espírito Santo, e quando vocês receberem o Espírito Santo vai ser para isso. Olha, vocês vão ser minhas testemunhas. O nosso chamado, queridos, é para sermos testemunhas em toda parte do mundo. Nós precisamos influenciar
as pessoas que estão à nossa volta, independente do lugar onde nós estamos e do que nós fazemos. Por quê? Por que que eu devo ser testemunha de Cristo, onde quer que eu esteja? Porque Cristo me chamou para isso. Porque Cristo me chamou, queridos, e porque eu também fui batizado pelo Espírito Santo para isso. Eu não fui batizado pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, para outra coisa. Eu fui batizado no Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Você consegue entender, queridos, por que que nós devemos expandir as fronteiras do reino de Deus? Diga, porque eu fui chamado para isso. Por isso. Por que que eu devo, queridos, expandir as fronteiras do reino? Porque é o meu papel, é o meu chamado, estender, ampliar. Nós estamos no mês de expansão, hoje é o último domingo deste mês de julho. E nós queremos, queridos, neste mês entender que essa expansão, ela acontece sim na nossa empresa, essa expansão acontece sim no nosso trabalho, essa expansão acontece sim nas nossas finanças, essa expansão acontece sim na nossa família, em todos os aspectos, mas essa expansão, acima de tudo, ela deve acontecer no reino de Deus. Porque é através dessa expansão do reino que as outras áreas das nossas vidas também serão expandidas. Terceiro ponto dessa ministração, queridos, é sobre a expansão do reino de Deus localmente. Eu acredito que você já tem entendido sobre um contexto de expansão do reino, fronteiras aqui, nossa cidade, nosso estado, Brasil e mundo. Mas eu quero, neste momento, focar um pouco, queridos, sobre a nossa expansão aqui na igreja local. Nossa igreja local tem uma missão de ser luz em nossa comunidade. Você crê nisso? Você crê, queridos, que a nossa igreja local, ela tem um papel muito importante nesta comunidade, neste bairro, nesta cidade, de ser luz. Temos um papel extremamente importante. Em Mateus, eu quero ler com vocês capítulo 5, versículo 14. Todos já conhecem. Na versão NVI, diz assim: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e se acende uma candeia e se coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocam no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos ver, olha o que está no final deste versículo, querido. Assim brilhem a luz de vocês. Igreja, onde, pastor? Diante dos homens. Para quê, pastor? Para que vejam as suas boas obras. E essas boas obras façam o quê? Glorifiquem o nosso Deus que está nos céus. Queridos, aqui está o nosso papel, sermos luz diante das pessoas. Como, pastor? Fazendo coisas. Não é aqui, queridos, sentados no domingo participando de um culto e vou para casa e domingo que vem eu estou aqui de novo. Nós somos luz fazendo boas obras, colocando a mão na massa, mudando um conceito, valores, trazendo conceitos do reino de Deus. Nós somos chamados a brilhar a luz de Cristo em nossa comunidade. E através das boas obras, queridos, realizadas em nossa comunidade, nós podemos, segundo o texto, glorificar a Deus. É assim que nós glorificamos a Deus, cuidando do pobre, fazendo assistência social, levando comida para aqueles que precisam, envolvendo as pessoas necessitadas, dando banho nas pessoas que precisam tomar banho. Queridos, nós precisamos e vamos entrar em nome de Jesus num tempo de expansão como igreja local, entendendo esses princípios de valores para tocar a nossa comunidade.
Chegou o nosso tempo de expandir além das fronteiras dessas 4 paredes. Essa vai ser a minha luta, queridos, daqui para frente. Queira o inferno, não queira o inferno. Queira o diabo, não queira o diabo. Essa vai ser a minha briga, queridos. Nós precisamos tocar a nossa comunidade. Nós precisamos investir tempo, oração, valores, contribuições para tocar a nossa comunidade, para tocar as pessoas que precisam, queridos. Não é porque nós estamos num bairro que aparentemente é rico, aparentemente é financeiramente provido, que as pessoas não estão necessitando de Jesus. Aqui, na nossa redondeza, se vocês morassem aqui e vissem as necessidades, vocês iam perceber que existem pessoas aqui, financeiramente providas, mais pobres do que você imagina dentro da alma. Somos chamados a brilhar essa luz, queridos, aqui no nosso bairro. E através dessas boas obras, queridos, eu estou buscando em Deus projetos sociais, eu estou buscando em Deus levantar aqui assistência social na nossa igreja, estou buscando em Deus meios, nós vamos ter pessoas, por exemplo, como que Deus vai enviar a surdos e mudos para a nossa igreja, se nós não nos preparamos para uma pessoa que fale a linguagem dos surdos e mudos? Você acha que alguém na nossa comunidade, que chegar aqui na nossa igreja, que é surdo e mudo, que não foi curado ainda, ela vai permanecer aqui se não há ninguém aqui falando com elas nessa linguagem? Vai ou não vai? Claro que não vai. E o que nós temos que fazer? Nos preparar para isso. Queridos, Deus tem me impulsionado de uma forma tão grande. Meu coração, esse ano do estabelecimento de governo não é por acaso. Os temas de cada mês, de cada domingo, que eu sinto tanto que muitos perdem tantos domingos, tantas coisas tremendas que Deus tem falado aqui no nosso meio durante esse ano. Deus tem feito com que todas essas palavras, eu sou o primeiro que tenho vivido elas. Deus tem expandido o meu coração, queridos. Meu coração não é o mesmo de janeiro. O meu coração não é o mesmo do mês passado. E eu tenho certeza que no próximo mês, que hoje eu já vou dar um spoiler aqui, o meu coração não será mais o mesmo deste mês. Eu tenho visto Deus alargar o meu coração, ampliar o meu coração, a minha visão, e nós vamos tocar a nossa comunidade através dessas 7 esferas que têm sido contaminadas pelo inferno, e nós vamos resgatar os valores como sendo cristãos, queridos. Como que nós vamos tocar as pessoas se nós não nos preparamos para tocar essas pessoas? Como que nós vamos cuidar dos drogados se nós não temos uma assistência para cuidar deles? E nós queremos, queridos, ampliar, através de um lindo espaço, nós queremos criar aqui na igreja local um espaço de convivência, e nós queremos iniciar um novo capítulo na nossa missão, aqui na nossa cidade, que ontem completou 257 anos de existência. Nós queremos, queridos, hoje, fechar o mês de julho, fechar o mês da expansão, declarando que nós vamos iniciar um novo capítulo da nossa missão como igreja local. Nós queremos criar um espaço aqui na nossa igreja de convivência para dar oportunidades para que a nossa comunidade tenha um lugar como um cartão de visita. Para estar aqui, para fazer parte aqui, diga comigo, espaço, convivência, família de aliança. Você pode dizer isso de novo? Espaço, convivência, família de aliança. Diga à pessoa que está ao seu lado, nós teremos aqui na igreja local um espaço de convivência. Você crê nisso? Obrigado pelo esse uhu aí. 2, glória a Deus.
um espaço de convivência. Com a sua ajuda, estamos prestes, queridos, a dar um grande passo aqui na nossa igreja local. Mais um. Eu não vou, queridos, eu não vou parar mais, pastor Miquel. Daqui para frente nós só vamos dar passos e passos e passos e passos. E eu gostaria de apresentar nessa manhã um projeto de expansão, queridos, do nosso prédio, incluindo nele um moderno e um acolhedor espaço de convivência, pensando em atender todos. Não é só um espaço de convivência para a nossa igreja local. É um espaço de convivência para atender a nossa comunidade. É para abranger a nossa comunidade. E eu quero apresentar esse projeto, queridos, nesse momento. Vamos assistir aqui, eles prepararam um vídeo muito legal para a gente se expor. Pode aplaudir bem forte mesmo. Amém? Nós vamos expandir, queridos. Nós vamos criar um espaço de convivência. Você pode estar se perguntando, pastor, por que expandir o nosso prédio? Qual o propósito desse novo espaço? Eu vou citar alguns para vocês. Comunhão. Será um lugar, queridos, para nos reunirmos como uma família de Cristo. Um lugar para compartilhar vida e momentos inesquecíveis. Isso foi uma das falas das pessoas que falaram e vocês viram alguns compartilhando. Será um lugar para compartilharmos vida, não é, pastor Miquel? Momentos inesquecíveis, comunhão. Aqui na igreja local, queridos, e nós vamos expandir isso para a nossa comunidade. Segunda coisa que eu quero citar, para que um projeto como esse, pastor? Discipulado. Vai ser um ambiente, queridos, para estudos bíblicos, um ambiente para crescimento espiritual, um ambiente, um lugar para você marcar uma reunião com o seu discípulo, com o seu discipulador, um bate-papo e vir aqui ter um tempo durante o dia, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. Vai ser aberto todo esse período, de manhã, de tarde, de noite. Um espaço para atender a nossa comunidade. Será um espaço, queridos, para nós desfrutarmos momentos juntos, tomarmos um delicioso café, como vocês viram. Vai ter um espaço gourmet, uma deliciosa cafeteria ali, para a gente desfrutar, tomando esse café. E enquanto nós vamos ter acessos a recursos que nos ajudarão a crescer na fé, através de uma moderna livraria que vai ser estabelecida também, criada dentro desse espaço. Momento inesquecíveis. Você ali, queridos, também vai poder fazer novas amizades, um network, empresariais. Sua empresa vai conhecer outra empresa,
ter a liberdade de conhecer, alguém vai ter a liberdade de conhecer a sua. Um lugar onde nós poderemos, queridos, conhecer melhor uns aos outros e, além disso, apoiar uns aos outros na nossa jornada, no nosso dia a dia. Tudo isso nós queremos oferecer para a nossa igreja local e para a nossa comunidade, a partir desse espaço convivência. E além de tudo isso, queridos, será, como disse o pastor Miquil aqui, o nosso cartão de visita para toda a comunidade ao nosso redor. Será um cartão de visita, queridos. As pessoas vão ver de longe esse lugar. Vai ser criado aqui do lado um grande portal. As pessoas vão ver como um cartão de visita, vão sentir prazer, alegria e dizer: eu vou naquele espaço convivência, eu quero estar ali. Ou seja, queridos, como eu disse, será um tempo de expandir os horizontes da nossa família de aliança. É um tempo de expansão. Olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42 em diante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, partir do pão às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus em toda e tendo a simpatia de todo o povo. E olha o que diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, o espaço convivência será um lugar de salvação. A partir desse lugar, muitas pessoas conhecerão Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós vamos chamar pessoas que ainda não conhecem Cristo para tomar um café conosco aqui, para fazer parte desse ambiente. Você acredita, queridos, que é importante nós termos um lugar familiar, um lugar moderno, um lugar aconchegante para compartilhar, para termos comunhão? Você crê nisso? É para isso, queridos, que esse espaço convivência será criado com um propósito, de nós ganharmos vidas e trazermos as pessoas para Cristo. Você acredita que a nossa igreja, queridos, ela pode crescer espiritualmente, numericamente, através desse novo espaço convivência? Eu creio que a nossa igreja, queridos, vai crescer espiritualmente, vai crescer numericamente, através desse moderno espaço que vamos colocar, que vamos estipular, que vamos planejar. Na verdade, já está planejado. A comunhão, queridos, e a partilha, como nós vemos nesse texto, das refeições, são essenciais para o crescimento da igreja. Deus nos ensinou isso no livro de Atos. A partilha, sentar junto, compartilhar as refeições, são momentos propícios, queridos, para o crescimento numérico, para o crescimento espiritual da igreja. Pastor, como eu posso participar deste projeto? E aqui eu saio do porquê esse projeto e entro no o que e como fazer para participar desse projeto. O que, pastor, eu posso fazer? Como, pastor, eu posso fazer para que realmente aconteça a expansão deste lugar, deste local aqui na igreja? Quero começar com o que fazer. O que nós vamos fazer, queridos, nesse espaço? Primeiro, nós vamos criar um espaço multifuncional. Como vocês viram, nós vamos ter café, livraria, discipulado, comunhão. Nós vamos promover aprendizado, promover amizades, promover network. Será um espaço multifuncional. Vai servir para várias coisas aqui na comunidade, não só no contexto da igreja, mas em todo esse bairro e nos bairros da nossa vizinhança. O que fazer, pastor?
Nós vamos aqui, queridos, um lugar onde todos vão poder ser bem-vindos, onde o amor de Cristo vai ser evidente em todas as nossas ações. Nós vamos ter pessoas ali servindo, pessoas ali, queridos, especializadas para dar um atendimento com excelência, com qualidade, nesse espaço. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim em diante: assim como um corpo, embora um, tem muitos membros, mas todos os seus membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. É isso que nós vamos fazer, queridos. Criar esse espaço multifuncional, onde nós como corpo vamos servir de várias maneiras a comunidade, as pessoas que precisam ser alcançadas. E aqui nós vemos, queridos, a importância nesse versículo, que nós acabamos de ler, nesses versículos, na verdade, a importância de cada um de nós desempenhar um papel importante na construção desse espaço, convivência, família, aliança. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim e nós não somos iguais a uns aos outros. E justamente por sermos diferentes, queridos, nós vamos juntos, eu e você, usar os dons, os talentos que Deus nos deu e servir de uma forma em que nós podemos contribuir para a nossa comunidade. Agora, como fazer isso, pastor? Você já sabe por que temos que fazer, você já sabe o que vamos fazer e como vamos fazer isso. Eu quero concluir com isso nessa manhã, queridos. Primeiro, encorajando todos vocês a participarem e apoiarem esse novo projeto. Participar e apoiar esse projeto. Pastor, como eu vou fazer isso? Trabalhar em conjunto. Nós vamos trabalhar em conjuntos, queridos, em unidade, para construir esse espaço que vai ser útil para servir a todos. Pastor, como que eu posso fazer isso? Tornando-se parte ativa dessa expansão do reino, da igreja local. Sentir, queridos, pertencentes desse novo local. Imagina, queridos, quando estiver pronto isso aqui. Imagine, comece a pensar, e você estiver fazendo uso desse local, usufruindo dele, e você vai estar com os seus discípulos, com as pessoas que você conhece, e você vai olhar assim e falar assim: eu fiz parte disso. Que sensação deliciosa! Eu fiz parte desse projeto, eu fiz parte disso tudo, eu estive envolvido. Pastor, como que eu vou fazer isso? Contribuindo, queridos, com o seu tempo, contribuindo com os seus talentos, contribuindo com as suas orações, contribuindo com as nossas finanças. E tudo isso, queridos, tudo isso que eu citei, será a forma como nós vamos fazer. Tudo isso será muito bem-vindo. Por exemplo, esse projeto que vocês estão vendo, que ele já está todo trabalhado em maquete, já está tudo pronto, queridos. Esse projeto é uma doação. Esse projeto foi doação da Braille, ou da Braille Arquitetura Design. Já é um projeto que foi doado para a igreja. É uma forma de contribuir, de ajudar. Esse projeto, queridos, ele foi doado, foi semeado, foi plantado. Aqui estão algumas fotos, algumas imagens, mas quando você olha a maquete, você vê o projeto. É divino. E eu quero, queridos, terminar motivando você a contribuir para esse projeto.
com muita alegria, com o coração aberto, sabendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades, sabendo que Deus cuidará de nós, por entendermos a importância de semear no reino de Deus com generosidade. Semear no reino de Deus, queridos, com o nosso coração aberto. Sim, queridos, eu disse no início, há 3 maneiras possíveis de nós fazermos missões. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes, Jesus falando, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios. E aí Jesus segue dando todas as orientações para os seus discípulos. Queridos, vocês sabiam que para anunciar esse ide, para cumprir esse ide, por todo o mundo e pregar o evangelho, existem múltiplas maneiras, existem várias maneiras de nós anunciarmos o evangelho, mas 3 importantes precisam ser gravadas em nosso coração. Pastor, como é possível fazer missões? Primeiro, indo. Segundo, orando. Terceiro, contribuindo. Você vai encontrar em todas as escrituras esses 3 propósitos para cumprir a missão. Quando nós olhamos para um contexto do avanço, da expansão do reino de Deus, você percebe, por exemplo, Jonas. Jonas, ele cumpriu o propósito dele, expandindo o reino como? Saindo da cidade da onde ele estava, mesmo que ele não quisesse ir, mas ele foi, indo. Deus talvez vai pegar um Jonas aqui nesses dias. Não quero, mas vai. Indo. Jonas fez missão indo. Pedro, além de ir também, você vai perceber que o maior propósito de missão de Pedro foi orar. Pedro, ele fez, você vai ver um retrato da vida de Pedro fazendo missões através da oração. E você vai ver na Bíblia vários homens. Tem um aqui com um nome muito bonito que chama Epafrodito. Epafrodito, ele é um retrato de quem fez missões, sabe de que forma? Contribuindo. Esse homem, queridos, contribuiu no ministério da vida de Paulo, de uma forma tão digna, tão tremenda, e você vai ver a vida de Paulo como foi. Preste atenção, queridos, nisso. 2 Coríntios capítulo 9, eu quero ler com vocês. 2 Coríntios 9. Diz assim, versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vou ler mais um versículo que está em Filipenses 4:19. Olha o que diz: o meu Deus, Paulo dizendo, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Irmãos, a expansão do reino de Deus, grave isso. Essa é uma que você tem que escrever nessa manhã. Essa é aquela uma que você tem que guardar, gravar. Essa, nessa manhã, vale tudo. Vale a pregação dessa manhã. A expansão do reino de Deus começa em nossos corações e se manifesta em nossas ações. Eu vou repetir, como eu disse, essa é para você gravar. A expansão do reino de Deus começa em nossos corações, começa aqui dentro, e se manifesta em nossas ações. Não existe expansão do reino sem ação. Não existe expansão
Não existe como expandir fronteiras do reino se a gente não colocar a mão na massa. Não tem como, não existe isso, queridos. É a mesma forma você querer dar crescimento ou expandir o seu consultório e ficar lá assim como você está aí, assim, de braço cruzado. Pode ficar porque está frio, viu? Estou só usando de exemplo. Não adianta, o consultório não vai se expandir se vocês ficarem de braço cruzado. Não adianta a padaria FM Bakers achar que vai crescer se eles ficar que nem a Michelle está ali assim, ó. Não vai. Não, queridos, a expansão não acontece se a gente não pôr a mão na massa. E vou repetir pela terceira vez, a expansão do reino de Deus começa em nossos corações e se manifesta através ou pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Olha o que diz em 1 Coríntios 3, versículo 6. 1 Coríntios 3, versículo 6. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescer. É Deus quem fez crescer. Eu planto, alguém rega, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, de acordo com o que você faz, pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, queridos. Eu planto, outro aqui rega. Nós plantamos, nós regamos, mas quem vai dar o crescimento para você é Deus. Se você plantar e regar a semente que você plantou aqui nesse lugar, Deus vai te dar o crescimento. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer, queridos, a sua rentabilidade crescer. Faça como o Lander um dia ministrou aqui. Invista, aplique o seu dinheiro no reino de Deus. E eu quero desafiar nessa manhã, queridos, nós darmos passos de fé como nunca demos antes nesse lugar. Mas é passos de fé mesmo, como nunca você fez. Porque a Bíblia diz aqui que o que planta e o que rega, queridos, ele só tem um propósito: engrandecer o reino de Deus, porque a recompensa vem dele, vem do Senhor. De acordo, Deus vai abençoar a mim e a você, como diz aqui, queridos, de acordo com o propósito que cada um coloca no seu coração, de acordo com aquilo que nós vamos semear, Deus vai nos abençoar. Em outras palavras, nosso papel é plantar e regar, mas Deus é quem dará o crescimento. O espaço Convivência Família de Aliança será um meio, queridos, de nós servirmos uns aos outros, a comunidade, promovendo o crescimento no reino de Deus nessa comunidade. Eu creio nisso. E eu quero chamar por final vocês à ação, a agir. Queridos, isso aqui não é uma semente de 50 reais, de 100 reais. Isso aqui está avaliado em mais ou menos de 300 a 350 mil reais. Não é só isso. Nós vamos ampliar toda a estrutura de banheiros para mulheres e fazer um banheiro para as crianças, para a maternidade. Naquela estrutura, a entrada do templo não vai ser mais oficialmente essa rampa que vocês descem. Ela vai ser especificamente pelo espaço Convivência. Obrigatoriamente, todo mundo antes de entrar no templo vai ter que passar pelo espaço Convivência, Família, Aliança. Não é só isso que vocês estão vendo, existe ainda toda uma conjuntura de banheiros que nós vamos criar, acessos para cadeirantes. Isso aqui, queridos, envolve finanças. Esse é o momento de Deus. Sabe aquele carro que Deus vem te pedindo há um tempão e você vem dizendo: será, Senhor? Chegou o momento de você semear ele no reino. Aquele apartamento que Deus vem pedindo e você fala: será, Senhor? Chegou o momento de você semear no reino.
Aquela casa que Deus vem pedindo e você fala, será, Senhor? Esse é o momento, queridos, de você semear no reino. Aquela conta que está lá rendendo juros e você fala, minha rentabilidade está tão fraca, esse é o momento de você semear no reino e você vai ver o que vai acontecer com a sua rentabilidade. Quero convidar vocês à ação, queridos, para fazer parte desse grande projeto. Eu quero te convidar, queridos, para nós orarmos juntos pela provisão. Diga assim, provisão. Diga, agosto. Hashtag fica a dica. Nós vamos orar, queridos, pela provisão do reino de Deus e pela expansão do reino de Deus através da nossa nova iniciativa como igreja local. Tudo isso, queridos, para expandirmos o reino de Deus. Eu quero encorajar vocês, queridos, a participarem, a apoiarem esse novo projeto. Assim, orando, contribuindo financeiramente, contribuindo com seus talentos, contribuindo com as suas orações. Em resumo, a expansão do reino de Deus, de um nível geral, e a expansão da igreja local, queridos, é um conceito fundamentado na teologia cristã e no conhecimento bíblico. Refere-se a um processo pelo qual o reino de Deus se estende e se manifesta cada vez mais sobre a terra. Sobre a terra. Isso envolve a pregação do evangelho, isso envolve transformação da sociedade, isso envolve a transformação e a restauração de todas as coisas nessas 7 esferas, nesses 7 montes. E como cristãos, queridos, nós fomos chamados a participar desses projetos como agentes de mudança em nossa sociedade. Coloque-se de pé, por favor, quero orar com você. Gostaria que alguém viesse aqui e me ajudasse aqui em cima, por favor. 5 pessoas. 5 pessoas. Eles vão segurar aqui esses projetos. Isso. Vem cá, Gabriel. Gabriel está nos visitando aqui nessa manhã. Isso aí, ousado. Faltou um? São 6, mais um ousado. Olha lá, bem, meu amigo. E nós vamos orar, queridos. Embora as imagens estão lá no fundo, eu gostaria que nessa manhã nós pudéssemos orar por esse espaço convivência, família de aliança, por um propósito. Vocês já ouviram, mas reforçando. Através, aqui vai ser a entrada principal, Valdir. Nós vamos entrar por aqui para ir para o templo. E aí, que bênção. E aí nós vamos ver muitas pessoas, queridos, conhecendo Jesus nesse lugar. Aqui, Isabel, você vai fazer as suas reuniões com muitas mulheres nesse espaço convivência. Muitas. Aqui, você, Urbano, você vai poder conquistar, captar novos clientes para a sua empresa. Aqui, vocês vão poder conseguir novos irmãos para tratar dos dentes lá nos consultórios de vocês. Fazer botox. Porque quanto mais gente aqui, mais botox vai sair. Tem um primeiro da fila aqui já, ó. Comissão já é minha, viu? Amém, queridos? Aqui, nós vamos, queridos. Eu estou desenvolvendo, logo vai estar pronto, nosso site. Vai ter uma plataforma, uma fanpage, onde vai ter todos os empresários, os profissionais liberais da nossa igreja vai ser disponibilizado nessa fanpage. Os engenheiros, então,
quer alguma coisa, quer algum serviço, nossa igreja vai oferecer. Tudo. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus esse projeto nesta manhã, com fé. E eu quero que você nessa manhã, queridos, coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu quero expandir o reino de Deus, as fronteiras do reino de Deus. Pai, nessa hora, aqui estamos diante do Senhor, aqui está um projeto, Senhor. Um projeto incrível, um projeto, Senhor, que o propósito é alcançar pessoas. E nós queremos, através desse projeto, Espaço Convivência, Família de Aliança, ver, Senhor, muitas vidas rendendo-se a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Um lugar de discipulado, de comunhão, um lugar encorajador, um lugar, Senhor, de transformação de vidas, um lugar em que a nossa sociedade, começando pela comunidade aqui local, Senhor, vai ser transformada. Nós vamos com tudo, Senhor, nós vamos entrar, meu Deus, com toda a nossa força e o nosso coração nesse projeto, orando, contribuindo, ajudando com os nossos talentos, com os nossos esforços. E nesta manhã, Senhor, nós oramos para que Deus levante pessoas, Deus levante empresários, Deus levante, Senhor, os homens e mulheres, Deus levante, Senhor, as pessoas aqui em nosso meio, Senhor, para contribuir, meu Deus, generosamente, meu Pai. Levanta em nome de Jesus, que o Senhor toque em corações, meu Deus, para que possam, através de suas ofertas generosas, meu Deus, investir no reino de Deus, investir na expansão do reino de Deus, investir na expansão das fronteiras dessa igreja local. Nós vamos, Senhor, invadir, nós vamos, Senhor, crescer, nós vamos expandir para o leste, para o oeste, o norte e o sul. E aqui está, Senhor, esses homens segurando esse projeto, Pai, nas suas mãos, e nós apresentamos ele ao Senhor. O nosso propósito nesta manhã, Deus, é apresentar esse projeto diante de Deus, acreditando que Deus fará um milagre através desse projeto, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.